Boa tarde, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui no Face, aguardando os irmãos chegarem. A Tânia já está presente, em nome de Jesus. A Tânia já está presente. Aleluia. Glória a Deus. Tarde de domingo, a maioria dos irmãos estão em casa, estão descansando, né? E nada melhor do que a gente estar aqui pregando a palavra de Deus. Aquilo que eu amo fazer. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver se hoje a gente consegue um grupo de pessoas para nos poder assistir e ouvir a palavra de Deus, né? Essa palavra que é pão para a fome e água para a nossa sede. Aleluia. E hoje está sendo um domingo super abençoado, cheio da bênção de Deus. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E um dos textos que eu gosto muito de pregar, eu vou estar hoje falando para os amados irmãos como o nosso canal ali no YouTube ele foi fechado, né? O canal acabou sendo cancelado. Eu vou estar pregando de novo muitas pregações que eu preguei, tanto aqui no Face como lá no YouTube, porque toda mensagem que nós pregamos aqui no Face, nós pregamos também no YouTube. Nós transmitimos a mensagem para lá. E hoje eu vou regravar ao vivo, pregando novamente o texto Catando Graveto. Catando Graveto. Amém? Vou falar sobre aquela viúva. Aquela viúva que estava ali catando graveto para acender o fogo aleluia, para então fazer um pedaço de um bolo para sustentar o seu filho e para trazer dali uma sobrevivência ao seu filho. E a história da Bíblia, quando fala desta viúva de Sarepta, ela quer sempre nos ensinar algo tremendo na vida dessas pessoas que viveram no passado e passaram muita dificuldade. E nesta tarde eu quero falar sobre ela. Aonde Deus operou grandes milagres ali. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 8. A última vez que eu preguei esta live aqui no Facebook, durante o período de 5 meses que eu tinha pregado esta mensagem, nós chegamos a ter uma visualizações de 8.000 visualizações nesta live.
Claro que hoje eu creio que não vai ser a mesma coisa, porque hoje eu estou pregando pela câmera. Interessante que quando você traz uma mensagem pelo celular, o alcance parece que é muito maior, é muito mais abrangente do que na câmera. A câmera te dá mais segurança, te dá uma imagem melhor. Mas o celular parece que ele atinge mais corações e ele vai mais longe. O texto sagrado, irmão José Pereira e a Tânia, que estão aí me assistindo, essas duas ovelhinhas que estão aí, né? Glória a Deus. Eu quero agradecê-los por vocês estarem aí, tá bom? De coração mesmo. Aleluia. E a paz, José, a paz do Senhor para você também, tá? O texto de 1 Reis, no capítulo 17, fala sobre esse grande milagre que aconteceu lá em Sunem. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai. Vai em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Eu dei uma ordem a uma viúva ali, que lhe providencie o teu sustento. Olha que bênção. O meu coração se alegra quando eu vejo essas coisas assim. E ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água. O profeta estava com sede. E ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, me traz também um pedaço de pão. A mulher ouviu o chamado do profeta e, com toda a educação, ela traz para ele a água para ele beber. Então, quando o profeta Elias vê a generosidade daquela viúva, ele diz a ela: olha, não fique com raiva de mim, mas você poderia me trazer também um pedaço de pão? Aí você poderia pensar: que atrevimento, né? Um profeta passando por aquela região. Agora, ele pede água, ele aproveita a bondade da mulher, ele estende o pedido, pedindo um pedaço de pão. No entanto, ela agora replicou. Ela teria que falar alguma coisa, porque a água ela tinha. Mas para ter o pão já seria mais difícil, né, Alcione? Alcione Pereira, aí de Mato Grosso do Sul. Olha, estamos longe, hein? Estamos bem distantes. Então, Elias, ele fala com ela e pede. E quando ele pediu água para que pudesse saciar a sede dele. E quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão, eu estou com fome. No entanto, ela agora vai falar. Ela vai falar. Tão certo como vive o Senhor Yahvé, Senhor Deus, o teu Deus, fala Elias, o teu Deus. Eu juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha. Você está ouvindo, Alcione?
A angústia que essa mulher estava, porque ela não tinha alimento para comer. E eu estou procurando entender a angústia dessa menina Alcione. Eu tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Mas ela tinha um pouco. Eu estou aqui apanhando 1 ou 2 gravetos para levar para casa a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois nós morramos. Olha a angústia desta mulher. Nós vamos fazer um bolo com o que eu tenho em casa. E como não vai ter nada, porque a seca é muito grande sobre Israel, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Elias, porém, lhe deu garantia. A palavra assegurou, quer dizer que Elias lhe deu garantias. Não temas. Vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Quando Elias manda que ela faça um bolo pequeno e para trazer a ele, Elias já sabia quanto de farinha que esta mulher tinha na botija, Maria Lúcia da Costa. Ele já sabia. Alcione, Deus já sabe qual é o limite da tua angústia. Deus sabe até onde nós temos estrutura para ir e estrutura para caminhar. Então, minha querida, com certeza, Elias, quando falou com ela, olha, faze para mim somente um bolo pequeno, porque Elias sabia que ela não tinha nada. Elias sabia que ela era uma mulher muito pobre. Elias via no sofrimento daquela viúva o sofrimento, um semblante de sofrimento e de dor. As pessoas às vezes, Alcione, olham para você e não vê as marcas do sofrimento e da dor, da frustração que a gente sente. Mas Deus vê. Às vezes a gente coloca uma máscara de alegria diante do semblante da gente e a gente pensa, eu vou tentar me alegrar. Eu vou tentar demonstrar ao povo, à igreja, aos meus parentes, à minha família, aos meus irmãos, que tudo está bem. Mas lá no teu íntimo, não é verdade, Alcione? Não é, Maria Lúcia da Costa? Mas lá no íntimo, somente Deus conhece o seu segredo. Somente Deus sabe da tua dor, da tua dificuldade, da tua luta, da sua escassez. Somente Ele sabe a dificuldade da tua luta, da sua escassez. Ele sabe que você já está no limite, que você já está no limite de perder tudo, de jogar tudo para o alto e dizer, eu desisto. É muita angústia. Que você já está no limite de perder tudo, de jogar tudo para o alto e dizer, eu desisto. Mas nesta tarde Deus está mandando dizer a vocês, ainda há profeta na cidade. Ainda há profeta na cidade. Ainda há profeta na cidade. Glória a Deus. Oh, gente. Eu juro, a viúva fala com Elias, eu juro por seu nome que não tenho bolo sequer. Olha o que esta mulher fala. Ela não precisava nem ter jurado, porque o pobre você conhece só de olhar para ele. Você olha para a cara de um pregador que está diante desta câmara e você sabe que eu não sou um pregador de posses, só de você olhar para mim.
Só de você olhar para o pastor Abrão, que está pregando até de a gola da camisa toda atrapalhada aqui. A minha esposa até falou que essa camisa estava amarrotada. É porque o pano dela que é desse jeito mesmo. Você lava ela fica amarrotada. Você pode passar o ferro de passar roupa, que ela não fica legal. Se é um pregador de fama, de nome, ele já teria jogado esta camisa fora. Mas eu não jogo as minhas roupas fora, que as minhas roupas têm óleo de unção. Eu não abro mão dos meus ternos, nem da minha gravata e nem das minhas roupas, porque elas têm unção. Eu não uso um terno como fazem esses pregadores de fama, super milionários, usam um terno e joga fora. Eu não. Eu gasto a minha roupa até elas se diluírem, até elas se gastarem. Foi por isso que Eliseu disse a Elias: deixa-me a tua capa, deixe para mim o teu manto, deixe para mim o teu manto e já basta. Aleluia. Olha, Elias deu a ela uma garantia: não temas. É o que Deus está falando com você também, Alcione, nesta tarde de domingo. Não temas. Você vai fazer como o Senhor está te mandando você fazer hoje à tarde. Espere a segunda-feira chegar. Hoje é domingo. Espere mais um pouco, que a tua bênção já está a caminho. Amanhã é segunda-feira, o início de uma nova semana. E nesse dia Deus vai mudar tudo. Deus vai mudar a rota, Deus vai mudar a direção. Aquela mulher nem pensava no coração dela que ela estava dentro do projeto de Deus, irmã Tânia Maria. Aquela mulher estava ali agachada, uma senhora já de meia idade, ela estava com uns 48 a 55 anos, aquela viúva. Aquela viúva que estava com seu filho dentro de casa, ela tinha um fogão a lenha ali, claro que tinha. Porque ela estava catando graveto para acender um fogo. Aquela mulher não tinha nada. Mas só que Deus estava de olho naquela viúva. Deus olhou por todas aquelas terras. Deus olhou por toda aquela região ali seca, maltratada pela falta de chuva, maltratada pela seca, pela escassez de alimento, o gado morrendo do campo. Não havia uma grama no chão. As fontes tinham se secado. Mas Deus ainda olhou para aquela mulher e disse: eu vou preparar ela para cuidar do meu filho. E você fala: pastor, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu sou uma pobre viúva, eu não tenho nada. Mas Deus está mandando você cuidar de alguém. Deus está olhando para você, minha irmã. Porque o que Ele vai te dar é para você ajudar homens e mulheres de Deus que vão cruzar o seu caminho, Alcione. Hoje você pode estar apenas catando graveto, mas eu creio em nome de Jesus Cristo que amanhã você estará recebendo a farinha e o azeite nas suas vasilhas. Tanto, mais tanto, que você vai ter que começar a doar vasilhas e doar azeite e doar farinha para os outros. Gente, não é fácil. Faz para mim primeiro um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para teu filho. O que Elias está falando aqui é isso que ele está falando. Priorize primeiro as coisas de Deus, Alcione. Para você receber a bênção de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é priorizar as coisas de Deus primeiro. Elias falou: faça para mim primeiro
Porque aquela mulher tinha recebido uma ordem de Deus, ela não sabia como. Mas ela tinha sido preparada para aquele momento, para aquele instante e para aquela hora. Você não sabe, mas Deus prepara você para aquele momento, para aquela hora e para aquele instante, para você socorrer alguém da obra de Deus. Pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma criança, não importa. E Ele dá a profecia de bênção para ela. A farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Deus, Yahvé, fizer chover sobre a terra. A bênção dela iria durar até o final da seca, até que a profecia de Elias estivesse toda sendo cumprida. Então, ela cessaria a farinha e cessaria o azeite em abundância. Nós amamos multiplicação. Uma das coisas que o povo mais ama é multiplicação. A gente sempre quer ter mais um pouco. A gente nunca se contenta com aquilo que Deus já tem dado para a gente. Nós amamos multiplicação. A gente sempre quer mais. A gente sempre está querendo mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aqui nessa história desta viúva de Serepta, e justamente com Elias, primeiro eu vejo aqui a providência e a fé. A providência de Deus e a fé andam lado a lado. A história em que Elias multiplica a farinha e que ele multiplica também o azeite da viúva está relacionados e ocorridos em um tempo anterior na história do povo de Israel. Veio muito antes. Os motivos que levaram o profeta Elias a se refugiar fora dos termos de Israel na casa de uma viúva estrangeira estão ligados aos acontecimentos encontrados ainda no início da formação da monarquia de Israel. Tem a ver com a forma como Davi sucedeu Saul no comando da nação, já vista pelo mundo. Bem como no meio em que Salomão escolheu para administrar as relações com as nações conflitantes ao redor do seu reino. O povo de Israel já havia sido contaminado pela idolatria, trazida pelas muitas esposas estrangeiras que Salomão possuíra na sua tentativa de alcançar a paz por meio de problemáticas. Salomão contaminou Israel com suas mulheres pagãs. E isto entreteceu muito o coração de Deus. O coração de Deus ficou triste. O coração de Deus ficou em pedaços. Porque a monarquia de Israel era de origem dualista. Havia um sentimento nacionalista muito forte na tribo de Judá, que a separava das outras tribos de Israel. E essa divisão foi agravada pela sentença grave que Deus fez recair sobre Salomão. Deus rasgou o reino de Salomão por causa da sua idolatria.
com a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao trono, houve ali uma disputa interna sobre os altos impostos cobrados pelo seu pai. Salomão nega-se a aliviar o povo de tão pesado fardo. Foi aí que se deu início a um conflito que culminou com a separação do reino, dividido em dois. O reino de Judá englobava Jerusalém, onde estava o templo central da religião judaica. Ali era o centro, o ponto central de contato com o povo de Deus, o Deus de Abraão, o templo. Mas a idolatria havia se espalhado em cada região, em cada canto, em cada lugar daquela nação. E no reino do norte de Israel, foi aí que deu origem aos samaritanos, e foi proibido por Jeroboão, seu rei, de que o povo descesse a Jerusalém para adorar. Isto causou uma separação espiritual muito grande em Israel, o reino do norte, a este ponto. Tudo estava contaminado pela adoração aos deuses fenícios. O tratado de Salomão com o rei de Sidom para fortalecer o cedro do Líbano para a construção do templo em Jerusalém. Eles se entregaram de forma generalizada à idolatria. E os reis do norte de Israel se cedem, fazem o que era mal aos olhos de Deus. Esse texto em 1 Reis 16:30 fala que o rei Acabe conseguiu ainda ser pior, mais do que todos os seus antecessores, em uma idolatria. Ele casa com a filha de um rei da Fenícia, uma nação que adorava a Baal. Esse vazio espiritual, consequentemente, teve a decadência moral, e Deus levanta a seu favor o profeta Elias. Elias foi levantado para ser o profeta a favor de Deus. E nesse tempo em que Israel construía o reino do norte, eles não podiam ir a Jerusalém, nem podiam ir ao templo para aprender sobre as coisas de Deus e nem sobre a sua palavra. Então Elias é chamado à presença de Deus, e Deus diz a Elias: vá para mim representar o templo de Deus para aquela nação. Elias representava a voz de Deus, os seus ensinamentos, a voz de Deus. Muitos que me assistem podem pensar assim: mas o que ele está falando? Eu estou te dizendo que neste momento eu sou a voz de Deus na sua vida. Eu estou dizendo que nesse momento, Alcione, eu sou voz de Deus na sua vida. Elias representava a misericórdia de Deus, e eu digo para você que nesse momento eu estou representando a misericórdia de Deus na sua vida, Alcione. Era por isso que tudo que Elias falava se cumpria. Tudo que Elias falava acontecia. Se eu estou dizendo para Alcione que segunda-feira será melhor, haverá mudanças, você tem que fazer igual a viúva de Serepta: vá e faça, e confie, e acredite. Agarre esta bênção com as duas mãos, com o coração, com a alma. Abrace o melhor de Deus que está vindo para a sua vida nesta semana. Deus disse a Elias: agora você vai me representar no meio desta nação idólatra, pecaminosa, que não me ouvem, não me respeitam e não me dão valor. Algumas pessoas podem dizer: eu não, pastor Abraão, o senhor não me representa. Eu falei: amém. Não tem problema.
mas eu represento Deus. Deus fala através de canais. Deus fala através de canais, e canais que são humanos. Deus fala através de canais que se chama natureza. Deus fala através de canais que chama animais. Mas Deus também fala de canais que se chamam homem e mulheres. Cada um de vocês que estão me assistindo aqui nesta tarde, vocês são canais de Deus, Tânia Maria. Canais de Deus. Deus não coloca você diante de uma câmera, diante de um microfone, diante de uma plataforma, se você não for chamado por Ele para ser o seu representante. Elias representava a misericórdia de Deus. Em busca da salvação das ovelhas perdidas da casa de Israel. Estavam dispersas sem pastor pelos caminhos da idolatria. Aleluia. Olha o testemunho que Alcione está dando aí. Que coisa linda. Elias foi ungido e ele passava a ter a representatividade da presença de Deus. Quando você diz, eu aceito a palavra, pastor. Eu aceito a profecia, pastor. Eu aceito o que o Senhor está falando. Quando você diz que você aceita, você começa a ter a representatividade da presença de Deus em sua vida. Você sabia? Aí você descobre que Deus não havia abandonado o seu juramento feito há uma vez no passado, a Abraão, Isaque e Jacó, e ainda faz juramento hoje para nós. Que Deus é esse que não muda? Graças a Deus que o meu Deus não muda de roupagem. O meu Deus não usa roupas novas. O meu Deus é o Deus de Abraão. O meu Deus é o Deus de Isaque. E o meu Deus é o Deus de Jacó. O meu Deus não muda de roupagem. O meu Deus não usa roupas novas. O meu Deus é o Deus de Abraão. O meu Deus é o Deus de Isaque. E o meu Deus é o Deus de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Alcione, deixa entrar. Deixa a presença de Deus entrar na sua vida agora, minha querida. Lembra-se que os grandes juramentos que Deus tem feito a você no passado, eles estão pendentes. Eles ainda estão aí. Aleluia. Eles não foram renovados porque Deus não precisa renovar juramento. Porque o juramento de Deus não cai por terra. Ele diz, eu não tenho por ninguém jurar. Mas eu juro por mim mesmo que eu te darei a vitória, que eu te darei o livramento, que eu te darei a chave para você quebrar os grilhões, Alcione. Mesmo que uma Jezabel tenha entrado na tua família, mesmo que uma Jezabel tenha entrado na vida de alguns dos irmãos, Deus é muito grande para destruir essa Jezabel em nome de Jesus. Ao Elias te dizendo nesta tarde, ele vai destruir Jezabel. Acabe casou com essa mulher. Há 980 anos antes de Cristo casou com Jezabel. No original o nome Jezabel quer dizer Abizibel, que significa meu pai é Baal. Ela era uma princesa. Jezabel era uma sacerdotisa, mas ela era sacerdotisa de Baal, filha do rei de Sidom, que era também sacerdote de Rimon. Baal, ou Rimon, significa proprietário. Era um deus pagão.
Diziam que ele era o deus pagão das tempestades, relacionado às poderosas forças da natureza, inclusive conhecido como aquele que fazia trovejar, que fazia chover. Mas tudo era uma lenda, tudo era um mito, tudo era uma história contada por gente que acreditavam em assombrações, que acreditavam em deuses pagãos. Era adorado por todo o Oriente Antigo em associação com a deusa da fertilidade, Acera, aquela que fazia crescer as sementes. Você viu que toda a glória que Deus faz estão tirando e dando a outros. A adoração a essas divindades envolvia automutilação para tornar as suas orações mais poderosas, bem como prostituição e sacrifício de crianças. Por isso que quando Elias fazia o desafio com os 450 profetas de Baal, eles cortavam-se com facas, retalhavam seus corpos. O sangue caía sobre o altar. Eles queimavam seus filhos em cima de sacrifícios humanos, em cima de rochas. Queimavam seus filhos, faziam fogueiras e ali queimavam seus filhos sobre aquela fogueira. O casamento de Acabe com Jezabel teve consequências desastrosas. O rei chegou a nível tão baixo de degradação espiritual. Ele se encurvava adorando a esses deuses pagãos. Além de instruir o culto a essas divindades como a região oficial de Israel, atraindo a rejeição total do Deus vivo. E eu agradeço a Deus porque vocês hoje à tarde, só vocês 3 estão me assistindo. Em meio a quase 5.000 amigos no Facebook, somente vocês 3 estão aí dando crédito à palavra de Deus. O remanescente é muito pequeno. Há uma degeneração tremenda em nosso país. A rejeição total de Deus em nosso Brasil está a olho nu. As pessoas querem adorar a Deus da sua maneira, do seu jeito, do jeitinho brasileiro. E é no meio da degeneração, e é em meio à negação de Deus, é em meio a tantas profecias falsas, a tantas revelações falsas, e em meio a tantas pedofilias, adultérios, fornicação dentro da casa de Deus, é que Deus levanta um profeta. No meio de tanto pecado, da degeneração humana, é que Deus levanta um profeta. O profeta chamado Elias, para provar àquela nação que somente Deus é o Senhor. E eu creio nesta palavra que Alcione está falando. A palavra era só para nós 3, ou para 4, porque eu também sou pregador e eu também estou recebendo a mensagem que eu estou pregando. Deus está querendo provar para mim, para cada um de vocês que estão me assistindo, que somente Ele é o Senhor. As dívidas que você tem não é o seu Deus. As dificuldades que você tem não é o teu Senhor. O dinheiro que você ganha não é o teu Deus, não é o teu Senhor. Você está confiando muito em homens, em cavalos, em cavaleiros, e Deus está provando nesta live hoje à tarde que Ele quer provar a nós e ao Brasil que somente Ele é o Senhor. E Deus está fazendo um desafio para nós hoje à tarde.
está fazendo o desafio para nós hoje à tarde. Ele desafia na gente acreditar que Ele é um Deus capaz. E da mesma forma que Elias falou naquele dia, o tibista, ele olha para os moradores de Gileade e diz a Acabe: vive Deus, o Senhor Deus de Israel, a qual presença eu estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, quando lança essa profeta de seca, de falta de chuva, Elias alimentado por corvos. Eu vou dizer que para a Tânia, para a Maria Lúcia da Costa e para a Alcione, que são as 3 pessoas que estão me assistindo. Olha, se um dia lhe faltar o governo, se um dia te faltar o auxílio emergencial do governo, se um dia te faltar o seu INSS, se um dia te faltar o teu trabalho, você sempre vai lembrar que Deus está te procurando para te abençoar, que Ele está preparando para você uma rocha que jorra água e está dando ordem às aves do céu para te alimentar. Elias seria conhecido como perturbador de Israel. Todos aqueles que pregam a verdade se tornam perturbadores. Você está perturbando demais. Pois assim que Elias lançou a profecia, os céus se fecharam. A chuva que começava no início de outubro, ela não veio. Porque havia uma profecia cerrando os céus. A chuva que começava neste mês de outubro se converteu em uma terrível seca. Em vez da chuva vir para trazer vida às pessoas, veio uma seca que trouxe fome a toda aquela terra. Há uma fome de justiça em nossa nação. Elias passou a ser caçado pelo exército de Acabe como se fosse um assassino, um bandido qualquer. 400 carros de combate, 1.400 carros de combate, que foi adquirido por Salomão, estava atrás de Elias. Aquele grande exército que havia derrotado o rei da Síria, Haddad, onde foram mortos mais de 100 mil homens sírios, agora estão atrás de um homem somente, Elias. Queriam matar Elias. Eu quero dizer a vocês aqui, não importa o tamanho da tua luta, não importando o tamanho do exército do inimigo que está indo atrás de você, não importando quantos carros e cavaleiros do inferno estão correndo atrás de você para te matar, para te enfermar, para te destruir. Mas Deus entrou com livramento. Aleluia! O livramento de Deus veio sobre Elias. E ele então diz a Elias: fuja, corra na direção do ribeiro de Querite. Ali no ribeiro de Querite havia um filamento de água. O que é filamento de água? Somente gotas de água que caíam da rocha. Havia uma pequena torneira de água nesta rocha, a qual Deus havia construído.
Deus fará jorrar água das rochas para matar a tua sede. Deus fará cair pão do céu para te alimentar no tempo de sequidão. Deus usará os lírios dos campos para te vestir quando te faltar as vestimentas. Deus usará o couro do gado para fazer calçados de primeira qualidade quando você se sentir descalça. Deus vai usar a natureza, as árvores, para fazer as melhores roupas para te vestir. Ele vai usar as árvores, a natureza, Ele vai usar os animais, as aves mais poderosas para caçar em seu favor. Livramento, livramento, livramento. Elias corra para o ribeiro de Querite. Há o filamento de água que tinha suas nascentes dos montes de Efraim. As águas vinham do monte de Efraim. E águas que vêm das montanhas são água mineral, você sabe disso. E essas águas ficavam na Transjordânia, próxima a Salim, alguns quilômetros da cidade de Perla, na Decápolis, do tempo de Jesus. Nós temos um grande Deus. Nós temos um Deus que nos ama. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Em sua presença cantarei louvores. Hoje também esse ribeiro é chamado em árabe de El-Abis, o ribeiro de Querite. Ele está localizado no reino de Ismita da Jordânia. Lá naquele ribeiro que fica lá na Jordânia, foi aonde o Senhor sustentou milagrosamente Elias durante 3 anos. 3 anos. Não foi 3 dias. O auxílio emergencial do governo, estão dizendo aí que vai até o mês de outubro. Uma merreca de R$150 para aqueles idosos que vivem sozinhos em casa. R$250 para as mães que têm seus filhos. E R$375 para famílias de mais de 4 pessoas. E o governo está dando esse auxílio dizendo, agora vocês se virem. Mas o meu Deus, manda o joinha aí no Face, amados, o Face gosta disso. Ainda bem que eu posso pedir, porque somente vocês 3 estão me vendo. Quando você faz isso aqui que eu vou fazer, olha aqui eu fazendo, olha. Olha que coisa linda, olha, coraçãozinho, olha. Eu mesmo estou mandando o coração para mim. Não custa nada, tá vendo? Olha. Agora alguém começou a mandar alguma coisa aí. Eu tenho um sonho
Eu tenho o sonho de um dia eu pedir as coisas para as pessoas fazerem para Deus e elas vão fazer. Esse é meu sonho. Joselena Tavares, a paz do Senhor, minha querida, seja bem-vinda. Eu tenho esse sonho. De um dia pedir para o povo, louve a Deus, e ele começa a louvar. Batem palmas para Cristo, eles começam a bater. Fiquemos em pé para a leitura da palavra, e o povo fica em pé. Eu peço a ti que comente, glorificando a Deus, e eles vão comentar. Eu peço, compartilhe, e eles vão compartilhar. O meu sonho é esse. De um dia servir o Deus com o povo do meu lado e que tenha a mesma visão que eu tenho, o mesmo chamado que eu tenho. Você morreria por Cristo? Você daria tudo a perder nesta vida para ganhar a Cristo? Paulo falava, eu prefiro perder tudo, a excelência da minha glória terrena, para ganhar a glória eterna de Cristo. Se até os corvos obedecem uma ordem dada por Deus, por que você não vai obedecer? Eu vou mandar a seca, eu vou mandar a luta, eu vou mandar a escassez, eu vou mandar a falta de alimento, eu vou ferir a terra por causa do pecado de Acabe. Mas você, meu profeta, você, Elias, eu vou te sustentar. Corra, vá para o ribeiro de Querite, fica lá na Jordânia. E eu vou dar ordem para os corvos que te traziam carne e pão de manhã e à noite. Deus está sempre dando ordem para alguém para nos socorrer. Aprenda a acreditar na providência de Deus e no socorro de Deus que não falha. Ele é o Deus que nos socorre e que prepara nosso auxílio antes de você pedir. Ele dá uma ordem: corvos, levem carne e pão para o meu profeta de manhã e de noite. Glória a Deus. Marcos, seja bem-vindo, irmão Marcos. E nós sabemos o preço que encontra a carne bovina, mas não era carne bovina que os corvos levavam. Eu não sei de onde que vinha esta carne. A Bíblia não fala se era carne de peixe, se era carne de boi, se era carne de cordeiro. O que me importa é que a carne chegava para o profeta, ali no ribeiro. Ele já tinha água para beber à vontade. E Elias, muitas das vezes, ele estava dormindo até mais tarde. E ele acordava com corvos, o chamando lá do lado de fora. Prrr, 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 prrr. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Você já viu o corvo cantando? Chamando? Eu creio que é desse jeito. Aleluia! E Elias ouvia esse cântico, esse chamado 2 vezes por dia.
Elias ficava o dia todo ali perante aquela fonte. Ele tinha alimento, ele tinha suprimento. Aleluia, Deus fez para ele um supermercado no meio do nada, ali na Jordânia, em uma fonte. Ele tomava água mineral, água viva. Milagrosamente ele foi sustentado. Não há nada impossível para o meu Deus. E hoje os corvos ainda estão tocando no ouvido de muita gente, mas você precisa ter ouvidos espirituais para ouvir os corvos que Deus está mandando. Prrr, 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 prrr. Você precisa ouvir. Deus está mandando corvos espirituais para te ajudar aí, minha querida. Ah, gente! Corvos espirituais para te ajudar aí, minha querida. Ah, gente! Aleluia! Era pela manhã e era durante a noite. O profeta amanhecia com a barriga cheia e ele dormia com a barriga cheia. O profeta não passou fome durante 3 anos. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e Elias bebia do ribeiro. 1 Reis 17:6. Glória a Deus. Aleluia, Marcos. Marcos, faça do seu Deus o teu suprimento, meu querido. Eu, quando vou pregar em alguma igreja fora, eu não estou preocupado com oferta. E nem me preocupo com hotel. Aonde eu ficar é isso mesmo. Aonde eu dormir é isso mesmo. Aonde eu me alimentar é isso mesmo. Porque o Senhor cuida de nós, Eliane Fael. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E durante aquele tempo, Elias estava ali bebendo da fonte, comendo da carne e comendo do pão. Então Deus vem e dá uma ordem para Elias: vai para Serepta. Vai para Serepta. Chega um momento que você precisa sair da área de conforto. Obrigado, Eliana, por você ter compartilhado, minha querida. Muito obrigado, viu, Eliana Farrell? Por você ter me compartilhado. Obrigado mesmo. Aleluia. Glória a Deus. À medida que o solo ficava cada vez mais árido, mais duro, as fontes e os rios iam se secando, secando, secando. A Maria Lúcia da Costa, parece que chegou agora. Um grande abraço para a Maria Lúcia da Costa. Compartilhou, muito obrigado por ter compartilhado, viu, minha querida? As fontes e os rios estavam se secando. E isto fazia com que houvesse uma grande busca por água naquela região. E Elias viu que até mesmo a fonte que jorrava da rocha havia se secado. Entenda, Deus pode te socorrer por um período de tempo. Ele pode fazer isso. Mas chega um momento que Deus fala com você: é hora de você partir. É hora de você ir. É hora de você agir. É hora de você tomar uma posição. Elias, é hora de você sair deste local e é hora de você ir para outro lugar.
Elias precisava de outro lugar, tanto para se esconder dos soldados de Acabe, como para conseguir água para beber. Água para beber. E então Deus vem até Elias. Então o Senhor, em seu livramento, o conduz para a cidade de Serepta, onde havia preparado o coração de uma viúva. Entendo o que eu estou te dizendo. Ele prepara o coração de uma viúva. Quando Deus fala com alguém para te ajudar, Ele fala ao coração. Ele sempre vai falar ao coração. Não precisa você receber uma profecia, uma revelação, um aviso de Deus para ajudar alguém. Quando Deus quer que você socorra alguém que precisa, Ele vai falar ao seu coração. Ele fala ao seu coração para que você creia na palavra e oferece abrigo ao profeta. Aleluia. Então Deus colocou no coração daquela viúva: alguém vai passar por aqui, e quando ele começar a pregar, você vai crer na palavra e vai oferecer abrigo a ele, ao profeta. Deus já tinha preparado o coração daquela mulher. Serepta era uma cidade de fenícios que ficava a 34 quilômetros ao norte de Tiro. Ela ficava junto à costa do mar Mediterrâneo. Esta cidade foi reconhecida no distrito de Libanês de Sarafande, a cerca de 150 quilômetros de Querite, onde Elias estava. Olha só, quantos quilômetros que Elias andou a pé para ir à casa da Serepta, passar na região dela. 150 quilômetros. Serepta, ela era famosa por suas casas de fundição, que inovavam em fazer o tecido de vidro. O tecido de vidro substituindo a madeira, a pedra e o metal, que eram mais usualmente utilizados em Serepta. Na cidade de Serepta também era produzido corantes usados para tingir tecidos de todos os tipos. O interessante é que quando Elias vai para Serepta, e que ele estava sob o alcance de Acabe também, pois ali Serepta era uma cidade governada pelo pai de Jezabel. Não era normal Elias buscar refúgio numa cidade que era governada pelo pai da rainha Jezabel. Mas Elias foi dirigido por Deus até aquele local. A mesma coisa que fez Davi quando Deus o mandou ir se abrigar nas terras dos filisteus. Aleluia. E ali no meio daquela turma, e no meio daquelas terras, governada por parentes de Jezabel, Elias chega, sofrendo grande perigo de vida, mas Deus estava lá. E Deus novamente vai operar um outro milagre. Aqui Elias não foi protegido por exército, mas ele foi protegido na casa de uma pobre viúva. Glória a Deus. Foi protegido na casa de uma pobre viúva em tempos de fome e dificuldades. As viúvas eram as primeiras a sofrer. Você sabe disso. Elias encontra essa mulher em uma situação miserável. Ela está numa situação de dar dó.
Mas Deus falou: Elias, eu preparei a viúva de Serepta para cuidar de você. Mas quando Elias chega lá, a situação dela é de miserabilidade. Você lembra que Paulo fala que Deus usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes? Ele usa as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. E você lembra também que Deus disse para Paulo que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E você vê também Paulo falando que vou me gloriar nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Não diga que eu sou pequeno, não diga que eu não posso fazer, não diga que eu não vou conseguir, porque se você é pequeno, é aí que Deus vai te usar. Se você for pequeno, é aí que Deus vai te abençoar. É aí que Deus vai fazer de você uma palmeiras, vai fazer de você uma coluna forte, vai fazer de você uma casa fundamentada sobre a rocha. Aleluia! Não existia naquele tempo algo mais frágil e dependente do que uma viúva. As viúvas eram dependentes das cidades, eram dependentes dos governos, as viúvas eram dependentes das comunidades. Eu não entendo por que a igreja hoje ela abandona as viúvas. Eu não entendo. Mas mesmo assim, o Senhor livrou Elias das mãos de um grande e numeroso exército por causa desta viúva. Como a Tânia está falando, sou capaz porque Deus é quem me capacita. Muitos buscariam apoio em armas e soldados, porém um profeta proferiu confiar no Senhor. Confiar no Senhor. O profeta podia ter dito: não, eu vou voltar para a Síria. Não, eu vou subir para o norte. Não, eu vou para o sudoeste. Não, eu vou para um outro lugar, fugir da profecia que eu mesmo dei. Aleluia. Mas ele preferiu confiar. É melhor confiar em Deus do que em homens. É melhor confiar no Senhor do que em cavalos e cavaleiros. Então Elias se levantou. O primeiro passo, Alcione, você tem que se levantar. Alcione, você tem que agir se você ainda estiver aí me assistindo. Se levante e vá para onde Deus está mandando você ir. Essa palavra vale para cada uma de vocês que estão me assistindo. Elias se levantou e falou: para mim agora a rocha que está aqui não está mais jorrando água. A família de corvos se cansaram e sumiram, não voltaram mais. E ele chega na entrada da cidade. É somente miséria. Ele chega na entrada da cidade, a maioria das casas estão fechadas, estão abandonadas. Porque quando a fome chega em uma região, as pessoas fogem para outra região, para que não possam morrer de fome. Não é isso que acontece? Vocês lembram da história de Noemi? Quando a fome veio forte na cidade de Belém, Noemi junta a tua mudança todas, ela foge para Moabe. Ela vai viver na terra dos moabitas, porque lá os terrenos eram férteis. Os campos eram férteis e verdes. Eles fogem. Quando ela chega na entrada da cidade, Elias chega na entrada da cidade, ele viu uma cidade deserta. Ele viu uma cidade abandonada, casas abandonadas com móveis dentro, tudo abandonado, parecendo um cemitério de casas. Mas no meio daquelas casas abandonadas, em meio àquelas paredes quebradas, em meio a muitas casas destruídas, em meio a muito entulho, miséria, pobreza e fome,
Elias olha, e ele vê uma mulher. É uma viúva que está apanhando gravetos. Que está apanhando graveto. Ela está pegando graveto seco no chão, apanhando gravetos. Pobreza. E isto está chegando no Brasil. Você sabia que 80% da população está usando carvão para fazer comida? 80% da nossa população está usando fogão a lenha para poder fazer o seu alimento, porque quase ninguém está conseguindo comprar o gás de cozinha, que está R$120. Você já pensou numa situação dessa? E você do outro lado está dizendo, o nosso presidente, ele é homem de Deus, o nosso presidente, ele é bom, o nosso presidente, o presidente foi colocado ali por Deus. E as pessoas começam a adorar, a venerar o homem, chamando mesmo de mito. Ninguém é uma lenda. Ninguém é herói. Herói é a Joselânia que levanta às 5 horas da manhã e sai para trabalhar pegando esses ônibus superlotados de gente, para chegar no trabalho e ficar ali durante 8 horas trabalhando e retornando para casa somente de noite. Às vezes para ganhar R$1.200 a R$1.100. Essas são heróis. Os governos, ele pode ser a destruição de uma família, de uma nação, ou ele pode ser a alegria de um povo. Catando gravetos. Eu poderia falar aqui do gás de cozinha, eu poderia falar aqui do quilo da carne, eu poderia falar aqui do preço da luz. Bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira azul. Qual bandeira vai vir agora? Poderia falar dos 5 bilhões e 700 milhões que o Congresso aprovou para o fundão. O fundão daqueles que estão roubando o dinheiro dos impostos que nós pagamos todo dia fielmente. Que governo é esse? E agora está na mesa do presidente para aprovar ou vetar os 5 bilhões e 700 milhões que vai ser distribuído para os deputados federais, para fazer suas campanhas e doar seus dinheiros para outras pessoas, para construírem obras mirabolantes em lugares para agradar um certo segmento da sociedade, para terem votos, para compra de votos. E aonde nós ficamos com isso? Vamos acabar catando gravetos. Vamos acabar catando graveto. Vamos acabar catando graveto. Se você é bolsonarista, sei lá o quê, bolsonarista, eu não tenho nada com isso, porque eu ainda sou de Jesus. Eu ainda sou de Jesus. Eu ainda acredito que Deus pode mudar o rumo de uma nação. Eu não confio no homem, eu nunca vou confiar no homem, eu sempre vou confiar em Deus. Eu só vou lá votar porque eu sou obrigado pela lei. Mas se a lei não me obrigar a sair lá votar, eu não ia. Eu vou porque a lei me obriga. A mulher estava catando graveto. Eu fui visitar uma irmã aqui com a minha esposa. Eu cheguei lá e ela não tinha me convidado. Eu senti no coração de ir lá visitar ela.
Ela estava fazendo frango com quiabo na lenha. E o gás de cozinha lá do lado. Botijão de gás do lado com fogão do lado. Aí eu falei, irmã, esse frango tá todo dourado, que delícia. A irmã cozinha sempre na lenha? Ela falou, não, pastor, a necessidade me levou a fazer isso. Eu não tenho R$100 para encher aquele botijão de gás. E graças a Deus que uma irmã, ela tinha me dado uma oferta, até para ajudar na operação da Carmen, da cirurgia. Eu falei com a Carmen, a gente pode abençoar a irmã. Eu chamei a minha esposa lá para fora, falei com a irmã, vamos ali na varanda tomar o ar, irmã. Vai fazendo frango para nós, prepara um café, que daqui 5 a 7 minutos a gente volta. A minha esposa, ela pegou o celular, ela ligou para a companhia de gás e ela disse, traga um botijão de gás para a fulana de tal, a gente conhece a irmã. E deu o endereço, deu a rua direitinho. E nós chamamos para trazer o botijão de gás para ela. E ela ficou lá dentro. Nós voltamos. Ela falou, olha, vocês demoraram um pouco. Não, é porque a gente está dando tempo para você preparar o café. A gente levou tudo na brincadeira, mas ela não podia saber que a gente estava fazendo. O que a sua mão direita faz, não deixa a esquerda ver. Quando passou 10 ou 15 minutinhos, tinha um motoqueiro buzinando lá fora. Quando a irmã chegou na porta lá, e o rapaz falou, tem uma entrega de gás para a senhora aqui. Aí o seu endereço? Falou, sim, quem foi que mandou? Ele disse, não sei, ligaram lá para a companhia de gás e mandou entregar o teu botijão de gás. Ele já está pago? Sim, já está pago. Alguém já pagou o gás. E a irmã chegou, começou a chorar, olha, por causa do botijão de gás. Ela me abraçou a pastora Carmen e disse, como é bênção receber vocês aqui na minha casa. Toda vez que eu recebo vocês aqui na minha casa, Deus manda bênção para mim. Eu não sei quem foi que doou esse gás, pastor. Mas isto eu sei que é a resposta das suas orações. Eu fiquei calado, eu não falei nada. Porque o galardão quem vai me dar é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Eu ainda estou apanhando lenha. O meu filho ainda está apanhando lenha. A pastora Carmen ainda está apanhando lenha. Minhas filhas também, né, são apanhadoras de lenha. Mas tem profeta chegando na minha casa, que tem profeta. E ele a chamou. Ei, viúva! Ela olha. Há um homem ali com um cajado na mão, um bastão. Dá para você me trazer um pouco de água que eu beba? Ela vai lá e traz a água. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não existe pessoas tão pobres, mas tão pobres, que não tenha nada para doar. E existe gente tão rico, mas tão rico, que não precise de alguma coisa. Deus já havia preparado o coração daquela simples mulher. Um coração contrito, cheio de fé. A fé que é o combustível que alimenta o fogo para a operação do poder de Deus. A fé que alimenta o fogo. A fé é o combustível que alimenta o fogo para que o poder de Deus se manifeste em sua vida.
Você não precisa crer naquilo que você está ouvindo, mas creia apenas naquilo que eu estou pregando. Elias chega cansado ali. Era uma viagem de 150 quilômetros. Ele saiu da fonte e vê esta viúva na porta da cidade apanhando lenha, gravetos. Eram 2 gravetos. No hebraico significa Shenaim, Etissim. É o que significa 2 gravetos. Shenaim e Etissim no hebraico. Que significa 2 madeiras. 2 pedaços de madeira. Esses 2 gravetos que esta viúva estava pegando significa a cruz de Cristo. A cruz do Calvário. Aleluia. Ah, Maria Lúcia da Costa. Foi justamente 2 madeiras que suportaram o peso de Jesus na cruz. A madeira vertical, aonde pregaram seus pés, e a madeira horizontal, onde foram pregadas as suas mãos. E quando ela vem com essas 2 madeiras, simbolizando a cruz de Cristo, a vertical, a horizontal, o desenrolar do milagre começa a acontecer. Se a sua vida não tiver a cruz, você não vai receber nada. Se a sua vida não tiver a cruz do Calvário, você não vai receber nada. Você precisa ter a cruz na sua vida. O sangue precisa te cobrir. Eu vou pegar uma água ali na fonte de Querite. Daqui a pouco eu volto. Ô, gente. Ô, gente, vocês estão aí? Vocês estão aí? Vocês pararam de comentar, eu tô vendo que ninguém está comentando mais. Aleluia. Deus está falando ao meu coração, gente. Aleluia. Será que você não consegue sentir a presença de Deus? Né? Aleluia, estamos atentos. Olha o que a Tânia está falando. Ah, Maria Antônia Brito, tá vendo? Uma outra pessoa comentou. Muito obrigado, viu? Pelo aplauso para Jesus. Vai começar a desenrolar o milagre. Porque aquela mulher estava com 2 madeiras nas suas mãos. As entradas das cidades eram locais de intenso comércio na época. Viviam repletas de comerciantes e o texto nos revela a devastação que a seca havia trazido naquela região.
Os comerciantes foram embora, os comércios se fecharam, as lojas se fecharam. É interessante que aquela mulher estava sozinha numa cidade fantasma, em um lugar deserto. A seca e a fome é uma das piores coisas que tem. Não havia praticamente nada na cidade de Serepta. Nada. E indo ela, quando estava ali trazendo a água para ele beber, ele então diz: agora traga-me também um bocado de pão na tua mão. Um bocado de pão, um pedaço de pão. Aleluia. E a resposta da viúva Elias mostra grave e desesperadora a situação que ela estava. Entendeu, Alcione? É o caso que a Alcione está falando aqui, pastor. Eu sou viúva e sei que o que estou passando quando o marido se vai, a gente fica sem teto, a gente fica sem chão. As que são casadas ainda acaba excluindo a gente. A mensagem para você, hein, Alcione? Deus está falando com você, minha querida. Que bênção, hein? A resposta dela mostra a Elias que ela está em estado de desesperado. Ela está dizendo a Elias: eu vou fazer a última refeição antes de morrer. Olha, o meu filho está aqui comigo, eu vou comer com ele esse pedacinho de pão. A farinha não acabou. Você precisa acreditar em Deus. O profeta Elias então olha para ela e fala com ela: mas há uma solução. Nós vamos tentar resolver o seu problema, a sua dificuldade. E o profeta então submete ela a uma prova de fé, pedindo que ela dividisse o pouquinho de alimento que possuía com ele. Divisão. Na matemática de Deus, esta palavra sempre aparece: divida, distribua, dê ao pobre. Na matemática de Deus, esta palavra divida, dê-me um pouco. Divida com as pessoas o que você tem, está no coração de Deus. Mas hoje parece que a gente não quer fazer isso. Quando você chega na igreja de Atos, a Bíblia diz que o coração deles era um, os seus sentimentos eram um, os seus pensamentos eram um, a sua fé era uma só. E eles vendiam propriedades para depositar no pé dos apóstolos. E então eles distribuíam para o povo da igreja. Hoje você vê viúvas da igreja passando dificuldade. É um absurdo que o ministério deixe uma viúva passando dificuldade na igreja. Né, Raimunda Lima? Um abraço, Raimunda. Divida comigo. O profeta dizendo a ela: eu também estou com fome. Ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho. Eu só tenho um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Não diga a Deus o pouco que você tem. Diga a Deus o grande Deus que você tem. Você está vendo? Eu peguei aqui 2 gravetos.
Eu peguei 2 gravetos, você está vendo, profeta? Eu peguei 2 gravetos, profeta. Você está vendo? Eu peguei 2 gravetos. Irmão Luiz Carlos, a paz do Senhor, meu querido. 2 gravetos. Eu apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que comamos e morramos. Aquela mulher estava dizendo que o suprimento dela viria da cruz. Aquela mulher estava dizendo que a vida estava sob o poder da cruz. Aquela mulher estava dizendo que o Calvário era a tua solução. Olha os 2 gravetos que eu peguei. Você tem lenha na tua vida? Você tem a cruz na sua vida? A lógica, a viúva de Sarepta não atenderia ao pedido do homem de Deus. Ela, porém, deixa o seu instinto protetor de mãe. Ela deixa o seu instinto de protetor de mãe e crê na palavra do Senhor. Ela esquece do próprio filho. Ela esquece do próprio filho que está lá dentro com fome, morrendo, dizendo: mamãe, cadê o bolo? Cadê o pedacinho de bolo, mamãe? Mas ela está com os gravetos ali. Ela se esqueceu do filho para alimentar o homem de Deus, para dar a metade do alimento para o homem de Deus. E há mais de 2000 anos atrás, Deus, o Senhor da glória, disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus se esqueceu do seu próprio Filho e doou ele para nós. Aquela mulher deixou o instinto de mãe, como Deus também deixou o instinto de pai, para nos dar a vitória. 2 gravetos é o que você precisa. 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 Oh! A palavra de Deus encontrou terreno fértil no seu coração. A palavra de Deus encontrou terreno fértil no coração daquela pobre viúva. Apesar da seca que a tudo castigava, tudo ao redor de si, Luiz Carlos, Tânia Maria, em momento de seca é preciso ter fé. O azeite da viúva e a farinha eram pouquíssimos. Era muito pouco. Mas ela escolheu confiar. Ela escolheu crer. Ela escolheu confiar em Deus. E a sua fé foi honrada através da palavra de Elias. A farinha não se acabou e o azeite da botija não faltou, até que o período da seca foi embora. Aleluia! Quem tem gravetos aí? Quem tem gravetos?
A farinha e o azeite dela foram multiplicados. Um grande milagre. Um grande milagre alcançado pela fé, pela lei da hospitalidade, pelo compartilhar do pão com o profeta, irmão Elias. Aprenda a compartilhar, amados. Você precisa aprender a compartilhar. Compartilhar, compartilhar. A viúva de Serepta compartilhou ainda mais as bênçãos do Senhor com toda a sua casa e com toda a sua família. Começou a jorrar azeite. Começou a jorrar farinha para todo lado. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Aleluia! E assim ela comeu, 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 comeu. Ele comeu, ela comeu, a sua casa comeu por muitos dias. Quando a Bíblia fala por muitos dias, foi por muitos anos. Cada dia na Bíblia é um ano. Faltava ainda 3 anos, para 3 ou 4 anos, 3 anos e meio para a seca ir embora. Durante 3 anos e meio, o azeite jorrou e a farinha não faltou. Eu amo pregar uma palavra dessa, porque quando eu prego uma palavra dessa, eu sei que tem muita gente do outro lado me assistindo e falando assim: eu não acredito. Eu não me alegro, não é porque a pessoa é incrédula, eu me alegro porque o milagre acontece só para aqueles que têm capacidade para crer. Porque nós somos provocadores de milagres. O milagre não nos provoca, é nós que provocamos o milagre. Da panela a farinha não se acabou. A Bíblia diz não. E da botija o azeite também não faltou. Não. Eu gosto da palavra não quando ela é aplicada no sentido de vitória. Eu gosto da palavra não quando ela é aplicada no sentido de bênção. Aleluia. E tudo o que ele falava pelo ministério de Elias se cumpria. Eu peço a Deus que tudo que eu fale nas lives se cumpra na vida dos irmãos também. Quantas vezes, amados, nós olhamos as coisas grandes e desprezamos as pequenas. Olhamos os grandes pregadores e desprezamos os pequenos pregadores. Desprezamos os pequenos levitas. Eu ouvi a Tânia cantando numa live e é uma bênção. E nós temos a mania de desprezar aqueles que estão começando, dos primeiros começos. E nós damos mais ênfase àqueles que já estão na vitrine. Mas é pelas pequenas coisas que Deus faz projetar as situações de grandes vitórias. Você já notaram isso? É pelas pequenas coisas que Deus nos projeta para situações grandes e grandes vitórias. E é o que tem acontecido na vida de muita gente. Vivemos em um mundo onde o mundo está passando por uma seca espiritual. E eu digo com tristeza que o Brasil está vivendo uma seca espiritual. Escândalos após escândalos. Em igrejas tradicionais de anos e anos que estão no Brasil. Os seus alicerces estão sendo abalados por causa de escândalo.
Mas os grandes milagres de Deus, as bênçãos maiores de Deus vão surgir de locais onde jamais você imagina que pode acontecer. Em Jesus, o alimento não depende das intempéries deste mundo, pois Ele mesmo possui a água do Espírito Santo, águas tranquilas. E é Ele que nos conduz a pastos verdejantes, onde nós vamos encontrar o alimento espiritual que nós necessitamos. Mas esta mulher acreditou. A chave aqui da vitória desta mulher não foi nem o profeta, porque o profeta foi naquela direção a uma ordem dada por Deus. A vitória daquela mulher não foi nem por causa do pedaço de pão que deu aquele profeta a Elias. Mas a vitória daquela mulher aconteceu, o seu milagre se tornou real, porque ela estava com os gravetos na mão. Ela tinha o segredo na mão. Ela tinha os gravetos. Ela tinha as 2 peças de madeira na mão. Ela tinha o elemento chamado madeiro. Jesus Cristo seria pregado em 2 madeiros. A mulher que catava aquele madeiro simboliza a igreja. Até então a igreja era uma viúva pobre. Mas depois que o seu filho é pregado na cruz do Calvário, a fonte é aberta. O manancial é liberado. E através da cruz de Cristo, através dos 2 madeiros, nós hoje podemos levantar as mãos e louvá-lo. E dizer: Senhor, faça de mim também catador de madeira. Faça-me também, Senhor, uma catadora de graveto. Aleluia. Aleluia. Ah, Isabel Quitiriano chegando na hora do amém. Fala: Senhor, mas Isabel é uma bênção. Glória a Deus. Aqueles gravetos é que trouxe o milagre para dentro de casa. Ela leva aqueles gravetos e coloca no seu fogão. Os fogões no passado, eles eram chamados de forno. E os fogões no passado eram chamados de tanur. E eles eram desta forma. Ver se eu consigo te mostrar na câmera. O fogão que a viúva, claro que aqui está com gás, mas o forno, o fogão que a mulher estava fazendo no passado, ele era chamado de tanur. Antigamente, sobre essas chamas de fogo que você está vendo, simboliza o Espírito Santo. E quando ela cozinhava, no lugar do gás estava as 2 madeiras, essas 2 madeiras que eram colocadas debaixo aqui do tanur. Naquela época já tinha, esses fogões são muito antigos e eu viajei para Foz do Iguaçu, ainda tem até hoje esses tanur. Aqui vai a lenha, o graveto, e o alimento era então preparado.
Deus está procurando pessoas que sejam catadores de gravetos. Aleluia. Catadores de gravetos. Deus está procurando. E se você é uma catadora de gravetos, como aquela pobre viúva, o Senhor tem bênção na sua vida, porque a cruz está fazendo parte da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe meus irmãos. E que Ele continue falando poderosamente no seu coração, na tua alma e na sua vida, tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta lá no YouTube, tá? E daqui 10 minutos esta mensagem estará também no YouTube, estará lá postada para vocês tornarem a assistir lá. Que Deus os abençoe. Aleluia.